O tema que nos fora proposto, como tão bem colocado, é causas atuais das aflições. Durante algum tempo, a criatura humana tinha como principal preocupação o comer. Não tardou muito e ela percebeu que precisava abrigar-se do sol, da chuva e das tempestades. Essa criatura foi sendo testada e quimicamente alterada, transformada pela divindade, para que alcançasse a condição de pensar mais. E à medida que ela ia pensando, ela ia descobrindo coisas, mas ao mesmo tempo também se afligindo. Porque quando ela percebia que precisava de algo, porque não tinha algo, ela se inquietava em como ela precisaria fazer aquilo. Então, de cara, percebe-se pela história da humanidade e a caminhada evolutiva da criatura humana, que as aflições são decorrência do processo de razão, de raciocinar, de pensar sobre algo. Quando eu me apercebo de que falta, de que não tenho, de que preciso, de que é necessário fazer e que eu ainda não tenho, aquilo me aflige em variados graus e formas. Algo me aflige pouco, algo me aflige muito. E esse pouco ou muito é em decorrência do processo de racionalização que vou fazendo do problema, me apercebendo do tamanho dele e do que preciso fazer para equacioná-lo. E à medida que fomos evoluindo ainda mais e ficando muito felizes, satisfeitos por podermos inventar e descobrir e transformar muitas coisas, algumas outras aflições começaram a tomar conta de nós, porque, não obstante fizéssemos uso da razão para construir, para edificar, não conseguíamos fazer uso desta razão alinhada a uma emoção. E essa emoção, por sua vez, alinhada a uma condição espiritual mais evolutiva, de mais educação, de mais virtuosidade. Logo, nós fomos inventando coisas e dando sofisticação a essas coisas e limitando a possibilidade de uma maioria acessar essas coisas, possuir essas coisas, usufruir destas coisas. Fomos inventando o meio de transporte, e só alguns podiam ter, porque tudo tinha um custo. Fomos empregando, à medida que fomos percebendo a necessidade de termos uma moeda de troca, algo em que eu te dou isto e tu me dás aquilo, e que pudesse se universalizar, porque não podíamos mais ficar apenas nessa de eu te dou este papel, tu me dá aquele pau. Eu te dou isto aqui, este animal, tu me dá aquele outro. Era preciso universalizar. E a criatura humana, ao passo em que foi se apercebendo de que ele não era só, tinha um grupo, que aquele grupo não era só, tinha outros grupos mais próximos, e mais tarde percebendo que haviam ainda outros grupos mais distantes, e que de algum modo eles podiam interagir entre si, e que à medida que exploravam e descobriam que as coisas daquele outro eram boas, eram melhores, ou eram piores, ou onde eles estavam, se encontravam ali possibilidades infinitas de uma exploração de recursos daquela terra, e que aqueles outros que eram mais evoluídos, que tinham mais posses, podiam ali melhor explorar do que os próprios nativos, foi assim construindo, sem se aperceber, uma gama de aflições outras, advindas de dois movimentos interiores, ou como diria Leon Denis, ulteriores da criatura humana. A sua própria involução da época, como da atual, lhe fazendo enxergar apenas as coisas presentes. É aquilo que Lázaro,
em O Evangelho segundo o Espiritismo, vai nos dizer que no princípio o homem não tem senão instintos, mais corrompido e depurado, sensações. Somente quando perfeitos, sentimentos. E veja como, a partir disso, nós fomos construindo um leque de opções para favorecer a vida pessoal e coletiva, para favorecer o progresso, para favorecer o crescimento, mas aquele instinto egóico de dominação fez-nos levar à ideia e ao ideário de poder. E em nome do poder, nós fomos traçando metas mentomorais diferentes, em contraposição ao sentido do progresso. Que diferença faz descobrirmos a internet e não a dispormos a todos? Que diferença faz nós conseguirmos chegar à possibilidade de aparelhos eletrônicos possuírem ali a condição de armazenar dezenas de livros, e com isso nós causaríamos uma estratégia extraordinária de preservação do meio ambiente, porque deixaríamos de consumir tanto papel, mas as pessoas não estão escolarizadas, informatizadas e tampouco têm dinheiro para adquirir aquele objeto. Então essa inteligência, essa racionalidade, ela é desprovida de um sentimento que, por sua vez, só é possível se desenvolver quando essa racionalidade se moraliza. E Deus, Criador de todas as coisas, a inteligência suprema, a causa primária, como diz o Livro dos Espíritos em sua questão primeira, foi dotando-nos de personas, de personagens, de pessoas que vieram nas mais diversas tribos, nas mais diversas regiões, trazer àquele agrupamento a ideia, o pensamento de que existe algo que transcende esta vida presente, essa condição em que nos encontramos na carne. E que era preciso pensarmos muito além disso, inclusive cultuarmos este ser invisível que está acima de nós e é quem dele tudo vem. Isso em diferentes linguagens, em diferentes performances, em diferentes demonstrações do que vem a ser Deus e do que vem a ser o divino e a nossa relação com Ele. Portanto, nós vamos enxergando com isso que aquela pergunta clássica do século XVIII, que adentra o século XIX com muita força e chega aqui no século XX, especialmente no mundo ocidental, ainda com muito vigor, de onde viemos? E a sua irmã, para onde vamos? São perguntas que vão sendo substituídas por outra, em especial, que já existia, mas que ganha maior força quando a criatura humana se vê tão evoluída do ponto de vista intelectivo, tão evoluída do ponto de vista material, mas ainda sedente de algo, ainda sequiosa, ainda intrigada, buscando algo que não compreendia bem. E aí começa a se perguntar uma pergunta que só quem a faz tem condição de se libertar do tacão da ignorância e do materialismo. Porque não obstante essa pergunta não venha com a resposta imediata, essa pergunta nos instiga, nos leva, nos direciona a buscar respostas para ela. E nessa busca de respostas, nós vamos adquirindo processos culturais extraordinários, que nos enriquecem, que dada hora vão agradando a um estado do nosso espírito, a uma condição do nosso ego, mas que mais tarde vai querendo saber mais, até nos levar à escola correta, até nos levar ao ensinamento mais direto, objetivo, pontual, vivo, vivaz.
Porque quando estamos no jardim do ABC, nós aprendemos questões básicas, simples. Vamos ao fundamental menor e adquirimos noções um pouco mais aprofundadas. Vamos ao fundamental maior e ali um novo mundo se descortina para nós, até chegarmos ao ensino médio, e aqui me refiro a uma linguagem mais da escolarização da criatura humana, mas pelo seu desenvolvimento no saber, do ponto de vista intelectivo. E ali ele adquire conteúdos ainda um pouco mais aprofundados, porém um tanto quanto técnicos. A raiz quadrada, a fórmula matemática serve para fazer isto, para resolver esta equação. Essa regra gramatical serve para que nós possamos fazer isto no dia da prova, até chegarmos ao ensino superior. E no ensino superior nós somos convidados a algo que, infelizmente, a educação básica tem deixado de fazer, muito provavelmente desde a sua concepção. Não obstante, nós encontremos aqui e ali, em alguns lugares e em algumas metodologias, essa possibilidade, mas ainda não tão bem aplicada, porque tudo se defronta com a necessidade de atribuir uma nota a um aluno para aprová-lo ou reprová-lo no final das contas. Não importa o tanto de desenvolvimento ético, moral daquele indivíduo, do tanto que ele aprendeu, se ele não conseguiu, por um processo de dislexia, de dislalia, de disgrafia ou de desgraça mesmo, escrever no papel aquilo que foi ensinado ao longo de alguns meses, para que a professora diga: você vale tanto. Não importa o que nós vimos do aluno no dia a dia, não obstante o relatório diga lá, é maravilhoso, interage, não sei o quê, mas tem problema tal, precisa de terapia X, precisa de recursos outros que a escola não fornece, porque não tem espaço suficiente para fornecer pela própria matriz curricular. Mas fechado este parênteses, chegamos ao que eu queria dizer de fato. Chegamos no ensino superior e somos convidados a pensar. Pensar processos. Especialmente neste século XXI, em que os historiadores começaram a perceber que durante muito tempo eles tinham um papel de escritores, homens que escreviam, que registravam, especialmente aquilo que quem tinha poder mandava registrar. E por isso usaram de palavras e linguagem que durante muito tempo impregnou a nossa cultura de ideias chaves, inclusive preconceituosas. Porque aqueles homens brancos que desejavam chegar às Índias, chegam em outro lugar, e lá quem eles veem, eles chamam de índios, até hoje assim o chamamos. Porque para suavizar aquilo que aqueles homens brancos fizeram de sanguinolento em dado instante, chamaram de descobrimento. E nós fomos, com isso, adquirindo uma série de informações. Depois, pela pesquisa de outros, pegando os relatos, a história e memória de pessoas que conviveram com alguns nobres, e vamos descobrir meandros, bastidores de grandes momentos, e vamos nos apercebendo que as coisas aconteceram sob outro diapasão, sob outra conotação, e não necessariamente porque um grande homem pensou que precisava proclamar a independência para nos tornar livres, porque um grande homem foi lá e proclamou a república porque era necessário acabar com aquele movimento monárquico. E, na verdade, nós vamos perceber que existe uma intervenção espiritual sobre todos esses processos. E, na verdade, não somos mais do que médiuns, que vamos ali, pela inspiração da espiritualidade, tendo que agir desta e daquela outra forma. Porém, se agimos desta e daquela outra forma, sob a égide de espíritos bons, também o fazemos sob a égide de espíritos maus. Porque nós vamos descobrir mais tarde, dentro da pergunta do porquê sofremos,
uma possibilidade muito significativa, que é a da comunicabilidade com seres invisíveis. Não a comunicação de eu perguntar e ele responder. Não necessariamente a comunicação de eu ir à pitonisa, ao médium, ao pai de santo, ou seja, quem for, e perguntar-lhe algo do além e do invisível, mas a comunicabilidade de fato, aquela que se exerce pela transmissão do pensamento. Aquilo que Allan Kardec chama em Um Livro dos Médiuns de mediunidade de intuição, e que nós vamos descobrindo com isso, que muitas das nossas aflições vêm do sentimento e da ideação de seres extracorpóreos que se ligam a nós por um processo chamado obsessão, e que esse processo foi iniciado por vontade pessoal nossa, direta ou indireta. Mas o codificador trabalha numa linha de autoajuda racional. Quando ele publica no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, Causas Atuais das Aflições, Allan Kardec faz um texto de autoajuda dos mais poderosos que possa existir. Exatamente porque ele não usa de uma linguagem comercial, de uma finalidade materialista, capitalista, de incentivar você como que uma marionete, seja feliz, se valorize e se ame. Allan Kardec, ao invés de insuflar o nosso ego, de dizer, aproveitando-se das palavras de Jesus, brilha a vossa luz porque você é um iluminado, Allan Kardec diz, corrija a sua postura para que a luz se acenda. Ou seja, ele fala de educação. Ele fala de transformação mento-moral do indivíduo e da criatura humana. E nós que buscamos a casa espírita, nós que buscamos Jesus, nós que buscamos Deus, nós que buscamos a cura, a paz, a perseverança, a sanidade, precisamos entender que só será possível obter esta cura, que só será possível obter essa paz, se promovermos um processo muito interessante de viagem para dentro, para identificar em nós aquilo que ainda nos desorganiza sentimentalmente. Então eu viajar para dentro de mim para pensar naquela pessoa que eu não gosto. Não gosto por quê? O que é mesmo que eu sinto? Até eu identificar a possibilidade de o fato de eu não gostar de fulano é que eu tenho inveja dele. Eu tenho inveja dela. Até onde nós conseguimos essa franqueza para com nós mesmos? Até onde nós conseguimos nos aperceber de que eu não gosto do jeito do fulano, mas na verdade eu não gosto é porque fulano ocupa posições que eu gostaria de ocupar, mas que eu apenas gostaria de ocupar. Se eu for chamado a ocupar, não reúno as mesmas condições que fulano de ocupar. Condições físicas, mentais, morais, materiais, condições doutrinárias, seja de que doutrina for. A doutrina acadêmica, a doutrina religiosa de qualquer viés. Até onde nós conseguimos identificar o conteúdo de inveja que tem em nós? Para que nós possamos suavizar isto, nos desapegar disto e passar a perceber que fulano desenvolve aquela função, que fulano exerce aquela atividade, porque fora chamado por seres espirituais para fazê-lo, e que graças a Deus que ele o faz. A recomendação paulina de ouvirmos tudo e retermos só o que for bom. Naquilo em que fulano se excede, não comunguemos, nem critiquemos, mas naquilo em que ele é positivo, naquilo em que ele faz de interessante, convenhamos, aproveitemos. Até onde eu tenho em mim, já observei o capítulo da inveja, até onde eu tenho em mim de belicosidade. Quanto eu sou agressivo com as coisas, com qualquer assunto, como é a minha reação ante aquele assunto.
É um assunto de corrupção que está passando na televisão. E ali eu interajo sozinho, ou sabe Deus com quantos demônios ao meu lado, dizendo, esse é um bandido, é um desgraçado, ele não presta, não vale nada, essa peste devia ser presa. E aqui o Brasil devia ter a cadeira elétrica, pena de morte, e não sei o quê. Isso daquele comentário. Mas você é daqueles ou daquelas que gosta de assistir a novela. E é impressionante. Como a sua interação com o vilão ou a vilã, olha, as pessoas oram pelo dia do capítulo em que o vilão apanha, que o vilão morre, que o vilão é descoberto e acontece qualquer coisa com ele. Nós projetamos naquele instante anseios nossos de vingança. Aquilo que a gente não consegue fazer com aquele fulano de quem eu desejava me vingar, pelo menos na novela. Pelo amor de Deus. Uma vez, vi uma pessoa muito próxima a mim dizer assim, o mundo está perdido. E eu disse, o que é? Nem na novela a gente tem mais esperança. Quanto mais a criatura faz, mais ela se dá bem. Teve uma outra que eu não me esqueço dessa passagem. A vilã fez um monte de marmota. Foi descoberta. Armaram para ela. E acharam que tinham pego-na. Todo mundo ficou satisfeito com o final. Só que na última cena, a vilã aparece numa ilha paradisíaca com uma outra pessoa a quem também ela ia dar um golpe, já totalmente adulterada na cor do cabelo, no nome, no não sei o quê. E a criatura ficou profundamente traumatizada. O mundo está perdido. Não tem mais jeito. Nem na novela a gente consegue mais ver o mal perder. Mas não é o mal. É uma vontade pessoal nossa de vingar-se das coisas. Quanto eu sou vingativo? Quanto eu saboreio uma surra? Em assistir a uma surra, em assistir a uma exposição em que o outro é achincalhado, em que o outro é demasiadamente maltratado. Quanto eu saboreio isso? Fiquei imaginando o quanto nós estamos doentes, desorganizados nas emoções, quando nós não conseguimos limitar os nossos protestos a palavras lógicas, de bom senso e de razão. Nós precisamos agredir nas palavras e nos atos. Eu sou contra a forma como o atual presidente chegou ao poder. E como foi que ele chegou ao poder? Não, ele traiu a presidente da época de quem ele era vice. Mas traiu como? Não foram processos legais que tiraram a presidente, usaram da legalidade de forma ilegal ou não e tiraram a presidente. Tinha que assumir, segundo a lei, o vice. Qual a nossa contribuição pela ordem do país? Vibracional disso. Não, mas eu não gosto do presidente. Não, mas eu gosto do presidente. E quanto a gente saboreia a cena última que vimos do presidente ouvindo protestos, mas a pessoa tinha que jogar o sapato porque não era suficiente falar, xingar. E se ela pudesse, ela tinha sacado de uma arma. E é assim com o do outro partido. E é assim com quanto de bélico nós temos em nós. Aí nós vamos fazendo essa investigação dentro de nós para saber o quanto de energia ruim nós mantemos dentro de nós e que são essas energias que nos adoecem. Não é a movimentação da lua, não é a estrela, não é a chuva, não é o sol. Não é apenas as condições políticas e socioeconômicas de uma nação em que eu estou reencarnado, mas o quanto do que eu alimento dentro de mim, de substâncias vitais
para o meu equilíbrio mental e físico. Nós tomamos dosagens de veneno todos os dias. Quando odiamos, quando espargimos, verbalizamos ódio. Nós, com isso, vamos sendo identificados como seres que têm sensações. Indivíduos que, provocados a algo, reagem dentro do esperado daquilo. Não conseguimos ainda ser seres revolucionários pelo sentimento. Oferecer a outra face não é covardia, nem fraqueza. Oferecer a outra face é coragem, é grandeza moral. A paz não se faz por acordos impressos em papel. A paz se faz pelo comportamento que as criaturas adquirem de enxergar no outro que se veste diferente, que cultua Deus diferente, que entende a sua sexualidade diferente, que tem uma cor de pele diferente, idioma e etc., como alguém igual a mim, numa condição diferenciada, que não é pior, que não é melhor, é igual, rico em possibilidades como sou eu, capaz de operacionalizar coisas como sou eu, ele mais ligado a certas tendências e eu a outras. É quando vamos enxergando o que é a diversidade, a diferença que nos faz ser completos. Somos seres programados para amar. E amar haverá de ser o gesto mais transformador, revolucionário, rico e grandioso que qualquer um de nós haverá de fazer. E as nossas aflições terão sido suplantadas pela compreensão, pela resignação, pela paciência. Porque se o nosso corpo está sendo submetido a um processo de dor, a um processo de degeneração, a um processo de falência, mas a nossa alma está se fortalecendo. Se cremos na imortalidade da alma, ali deve residir a esperança nossa de que o corpo físico haverá de ser abatido por esta, por aquela doença ou por nenhuma. Simplesmente pelo cessar de um fluido vital. E esse fluido vital cessa por duas razões. A primeira, e mais grave, não obstante ela seja a primeira em finalidade, mas ela vem sendo a primeira em processo. Porque a finalidade do fluido vital se acabar é porque nós não temos condições de atingir a perfeição numa única encarnação. Então há uma programação e há uma cota de fluido para a nossa vida existencial, para a nossa encarnação naquele período. Acaba-se esse fluido, acaba-se a possibilidade daquele corpo viver. Mas nós temos feito o contrário, e temos feito com que esse fluido se acabe antes, através do que se chama de suicídio parcial. Pelos exageros que nós trazemos para o corpo através do uso do cigarro, dos alcoólicos, de uma forma de alimentação que nos intoxica, uma forma de alimentação que nos adoece, que diminui a possibilidade de vida do pâncreas, do fígado, dos intestinos, e que vai com isso afetando generalizadamente todo um organismo, fragilizando a sua condição do movimento circulatório, fragilizando a condição da respiração, fora aquilo que já está impregnado no nosso perispírito, que são resquícios de um passado. Ou seja, nós já temos uma cota, a gente ainda diminui essa cota, abusando do nosso equipamento físico. Porque quando Jesus nos recomenda expulsar os daimônios, os demônios do templo, está pedindo que expulsemos esses demônios que estão dentro do nosso
equipamento psíquico e, por conseguinte, no nosso corpo, o demônio da gula, o demônio da maledicência, esse mais no campo moral, mas o demônio da lascividade. De tanto não falarmos em educação sexual, formamos, depois que percebemos que aquela geração castrada de poder apresentar suas emoções, as suas sensações de um modo, foi apresentando essas sensações de outro modo. E, de certa forma, impregnando toda uma comunidade, toda uma sociedade daquele modo que também é doente. E aí vamos vendo nascer uma nova geração, inclusive com o retorno daqueles que nos adoeceram, que foram nossos pais, nossos avós, agora sendo nossos filhos, com algumas ideias, algumas formas de pensar, que não vamos conceituar aqui de arcaicas, adequadas para uma época, mas pela não compreensão da chegada de espíritos novos, precisando de uma outra metodologia de educação moral, fomos ali castrando, violentando e formando personalidades doentes, agressivas, porque não conseguiam sublimar energias como a da sexualidade. E aí chegamos a indivíduos que pagam seus impostos, acordam cedo, são cumpridores dos seus horários, mas, como diz o filósofo moderno, pós-moderno, ali do bairro Nova Parnaíba, tarados mentais. Não apenas a tara da sexualidade, mas a tara de ter uma obsessão fixa em algo, e ele só fala daquele algo, ele só pensa naquele algo, e enquanto ele não tem aquele algo, ou destrói aquele algo, ele não se dá por satisfeito. E parece alguém com uma patologia psíquica grave. E é. Alguém carente de compreensão. E aí nós não sabemos por que aquele homem que um dia foi tão apaixonado por aquela mulher se torna mais tarde um péssimo marido, porque ele é um péssimo funcionário, e ele traz para casa as suas impressões, em casa não encontra o suficiente apoio, porque não entende porque que ele chegou assim, e ali começam desafios outros, e aquele homem um dia tão bom, tão apaixonado, tão bonito, é um péssimo pai. Porque questões mal resolvidas desde a sua ancestralidade, questões mal resolvidas dos seus, que passaram para ele, e que ele agora passa para outros. Mas que Deus permitiu que a ciência fosse evoluindo para minimizar essas nossas aflições, para que através da ciência materialista, nós esgotássemos as possibilidades de reflexão, só para nos convidar a pensar. A medicina, a psicologia, a psiquiatria, a sociologia, a filosofia, um bocado de ia e não ia que está aí no meio acadêmico, que veio ao mundo, veio para nos fazer pensar, observar, para chegarmos a um ponto em comum: Deus. Mas a ciência nega Deus. Os grandes homens, os grandes filósofos, muitos deles ateus, ninguém nega Deus. Negam conceitos de Deus que foram apresentados por religiões e religiosos. Mas ninguém nega Deus. Porque não é possível negar aquilo que se desconhece. Eu posso desconhecer, mas dizer que não existe, eu preciso ter elementos para dizer o não. Quando alguém diz, eu creio em Deus, por quê? Ele apresenta elementos. O outro desconsidera aqueles elementos que ele apresenta. Problema dele. É uma questão dele. Assim como quando alguém diz, não creio em Deus por esta e aquela razão, ele está certo naquelas convicções. E a melhor coisa que existe na nossa vida é quando a gente não crê em Deus. Não existe nada melhor na nossa vida do que não crer em Deus. Porque a gente começa a fazer e a dizer um monte de coisa que nos leva a Ele.
A gente começa a buscar aquilo que a gente acredita. A gente começa a buscar aquilo que a gente verdadeiramente alimenta dentro de nós e vamos, como que a água de um rio, desembocar em algum lugar. E esse lugar é Deus. As nossas aflições encontram a sua solução em Deus. Não porque Ele vai lá e diz assim, acabou as suas aflições, mas porque Ele diz assim, eu te criei, para que pelos teus esforços, pelas tuas próprias mãos, tu sejas capaz de progredir. E te dei esta única fatalidade, a do progresso. Quando Jesus diz, não só a Bartimeu, mas a muitos outros, levanta e anda, Ele está dizendo um recado psicológico a todos nós. Algo nos fez cair, e estamos ali caídos, prostrados. Ótimo, estamos pensando na queda. Estamos pensando por que caímos. Estamos identificando em nós causas nossas. E por que alguns sofrimentos de muitos ainda não se acabaram? Porque eles continuam achando que a causa do seu problema está no outro. Que a causa da sua doença, da sua situação financeira está no outro. Quando ele descobre que isso está em si, ele se liberta. Porque, ora, se eu sei que está comigo, então eu vou achar em mim também as ferramentas e as condições de me sair daquilo. Por isso Kardec é tão didático. E nos diz assim, quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Ambição. O materialismo nos torna ambiciosos. Nós deixamos de valorizar o que temos. Porque a gente fica sempre pensando no que a gente quer ter. E aí a gente não abençoa o que tem agora. Muitos de nós não conseguem prosperar porque não conseguem abençoar o que tem agora. É uma roseira que deu uma rosa, e porque essa rosa não deu mais de uma rosa, ele está ali frustrado. E aquela rosa murcha e ele sofre, deixa de se alimentar da seiva que lhe dá possibilidades de ter mais rosas e deixa de ser uma roseira bem florida. Porque deixa de crer em si mesmo. Porque deixa de buscar aquilo que alimenta em realidade e profundidade. Nós somos os artífices dos nossos destinos. Precisando entender, porém, que não somos nada sozinhos. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos dos pais, não só para nos gerarem, mas para nos encaminharem. Nós precisamos das gerações passadas para abrirem campo para que a nossa geração edifique coisas que a geração futura irá coroar. Nossas aflições são fruto do nosso orgulho de não admitir que aquele sofrimento venha para mim. Quando a gente pergunta, não existe nada mais egoísta do que quando a gente pergunta assim, mas logo eu? Por que justo comigo? Quer dizer que a gente deseja aquele mal para outro. Por que não vai para aquele que usa droga, para aquele que rouba, para aquele que não sei o quê? Mas, meu Deus, ele já está fadado a um vício do qual ele não consegue se desenrolar sozinho, e você quer uma desgraça maior para ele? Por fim, quero dizer que nós precisamos entender que existem aflições pessoais causadas por nós, no campo individual. E existem aflições coletivas. Essas aflições também são fruto da nossa imprevidência. Também são fruto do nosso não pensar, de agir segundo o nosso interesse. Congresso Nacional Brasileiro, permeado de pessoas, homens e mulheres, corruptas. Quando eu digo permeado, eu estou dizendo que nem todos são. E uma grande pergunta está por detrás disso. Quem os elegeu? Essa aflição que nós estamos passando coletivamente, porque erramos coletivamente. Você vai dizer, não, eu votei certo.
Não sei. Porque, veja, nós tivemos uma grande lição que ainda não vamos conseguir tirar 10 agora na eleição desse ano. Não vamos. Mas nós tivemos uma grande lição nessa última década, especialmente nesses últimos 3, 4 anos. Não adianta chefes de executivo. A nossa atenção não deve estar no prefeito, no governador e no presidente da República. A nossa atenção tem que estar na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional. Porque são eles que fazem interpretações pessoais da lei e vão lá e agem como bem entendem. E aí nós vamos descobrindo que às vezes não é o presidente ou o governador que é o corrupto, o chefe e o artífice, mas um bando de sanguessugas, de víboras, que estão ali lhe dizendo, ele outro muito apegado ao status de poder, ou nos dá, ou a gente te tira. Só quem tem a perder é tu. Porque nós somos aqueles que vamos lá dizer, fulano não faz, nós aprovamos, nós mandamos. E eles vão cedendo a essas pressões e a essas questões. Nós temos que estar atentos a essa aflição coletiva que nós estamos passando, a responsabilidade nossa disto. A mesma coisa na nossa casa. Essa aflição coletiva da falta de dinheiro em casa, essa aflição coletiva da falta de paz em casa, é por que razão? De que modo eu, mas de que modo nós? Indivíduos que com muita alegria se reúnem para comemorar algo à custa de fartura da comida e da bebida, não conseguem admitir reunirem-se ao redor de uma mesa para orar. E eu cheguei com uma tia-avó, criada numa época em que o pai dizia assim, senta, senta, levanta, levanta. E ela chega nessa casa para o evangelho, fomos implantar o evangelho no lar, e a mãe disse assim para o menino, adolescente, deitado no sofá que assistia televisão, meu filho, desligue aí e venha para cá para a gente fazer uma oração. O menino desligou a televisão, se levantou, lá vem a senhora com as suas frescuras. E se levantou se dirigindo para o fundo do quintal, que não ia participar da prece. Esta minha tia, evangelizada, pessoa proba, beirando a pureza, entrou casa dentro, foi lá, pegou ele pela mão, e disse assim, respeite sua mãe, respeite Jesus e me respeite. Vista sua blusa e vá para ali rezar agora. O menino ficou sem cor. Olhou para ela, e aí a mãe disse assim, aqueles desabafos que nos enchem de revolta. Toma, esse menino não tem jeito. Aí a tia Terezinha completou a sua evangelização. Quem não tem jeito é a senhora. Ele diz isso com a senhora não faz nada? Quantas aflições dentro do lar por falta da disciplina, por falta de trazer Jesus. Há alguns que dizem assim, vamos negociar. Quando o seu filho disser, eu quero o computador, o celular, não sei o quê, eu lhe dou. Mas primeiro nós vamos fazer o evangelho. Eu sou contra. Ele não faz o evangelho pensando no evangelho. E se você convidar alguém como eu para o seu evangelho, depois de ter prometido para o seu filho isso, ele vai lhe odiar. Porque eu vou falar sem acabar. E ele vai dizer, meu Deus, que hora eu vou usar o tablet? Que hora eu vou para o computador? Que hora eu vou para o celular? É capaz do infeliz dormir. Porque lá no livro A Vida Fora da Matéria, ele nos traz lá 30 características da pessoa obsidiada. E uma das primeiras é o sono. O indivíduo que senta numa igreja, num centro espírita, ao redor da mesa para o evangelho no lar, e em questão de minutos dorme, está possuído. Não tenha dúvida
de que está muito obsidiado. Mas aí, o Kardec finaliza dizendo, um bocado de gente se acordou, muito obrigado. Algumas vezes a experiência chega um pouco tarde, quando a vida já foi desperdiçada e turbada, quando as forças já estão gastas e sem remédio o mal. Põe-se o homem então a dizer, se no começo dos meus dias eu soubera o que sei hoje, quantos passos em falso teria evitado. Mas nós estamos sendo advertidos disso agora. Independente da idade que tenhamos, passemos a ser felizes e gratos. Porque se há algo que nos torna indignos do sol, do vento, do ar, é a ingratidão. E nós temos tanto a agradecer. Agradecer pelo que temos, mas também pelo que não temos, porque se tivéssemos, haveria uma responsabilidade maior sobre nossos ombros. E quantos são os homens que têm muitas posses, mas que só tomam à custa de remédios, estão aflitos pela bolsa, pelo câmbio, pelo roubo, pela ação do funcionário, do concorrente e de não sei mais o quê. Ainda ontem, ouvindo uma frase, eu me lembrei do meu tempo de neto. Ai, meu Deus, como eu reclamava da minha avó. Vovó, a senhora não deixa eu fazer nada. Vovó, a senhora briga por tudo. Todo mundo pode ir a todo canto e eu não posso. Ai, meu Deus, que saudade de quando ela dizia, vai então. Pode ficar aí, porque eu ia me deitar numa rede, me balançar naquela rede, e não tinha mais preocupação com nada. Hoje em dia, quantas preocupações, quantas aflições. E eu quis ser, e eu quis ter. E me lembro o poeta que diz no refrão da canção, que saudade da professorinha que me ensinou o beabá. Onde andará Mariazinha, meu primeiro amor, onde andará? Esse é irmão do marido da Amélia, que vai lá e diz, nunca vi fazer tanta exigência, nem fazer o que você me faz. Você não sabe o que é consciência, não vê que eu sou um pobre rapaz tarado, que largou a Amélia por outras questões. E repito, o filósofo não fala da tara sexual, mas da tara egóica do poder, do ser. Ele descarta, mas a do ter, a de mandar, ali eu mando mais, aqui eu mando menos. E aí, nós precisamos pensar, refletir, para encontrar Deus, para nos aperceber criaturas dele, que por ele são amadas. Para fazer como a poetisa que clama com alto brado, nada temerei, Senhor, sois o meu abrigo, nada temerei, Senhor, se estais comigo, nada temerei, Senhor, sois o meu oásis de paz, minha fonte de luz e de fé, nada temerei, Senhor, vou buscando o vosso mandamento de amor. Estou edificando a minha casa sobre a rocha, pois sei que tempestades ainda podem surgir. Mas se fraco eu for na fé e persistir e desistir do amor, meu clamor chegará até vós, sei que ireis me ouvir. Então eu nada temerei, Senhor, nada temerei, Senhor, nada temerei, Senhor. Vou buscando o vosso mandamento de amor. Aí tem que buscar. Buscar é caminhar, é crer, é enfrentar, é vencer e ser precavido. Porque pensa. Muito obrigado.